Olá, meu nome é Eduardo Mamed e hoje a gente vai falar sobre máquina de vendas. Para alvo, para você conseguir utilizar uma máquina de vendas dentro da alvo, tem algumas dicas que a gente pode dar, né? Primeiro vamos falar um pouco sobre máquina de vendas para que todo mundo fique na mesma ideia do que eu estou dizendo. Então, quando você está falando de uma indústria, você consegue calcular a capacidade produtiva da indústria, certo? Quanto que eu consigo produzir se minha máquina funcionar 24 horas por dia, quanto de insumo que eu preciso para isso, quanto que isso vai virar de produto e se eu vender todos esses produtos. Logo eu consigo calcular quanto é a minha capacidade produtiva e quanto que eu vou ter de produto no final. A mesma coisa você pode fazer com a sua máquina de vendas. Então, a partir do momento seu de conversão, se você tem essas medições de conversões de cada etapa e eu consigo saber quantas visitas meu vendedor consegue fazer por um dia, eu vou conseguir calcular quanto que eu vou ter minha capacidade produtiva. Se cada visita do meu vendedor dura em média 1 hora, agora imagina isso durante o dia se eu botar as visitas em no máximo 30 minutos de diferença de cada uma ou 1 hora de diferença. Isso tudo de acordo com as visitas. A alvo vai ajudar você a calcular essa capacidade produtiva. Então você vai conseguir entender quanto que é o tempo que ele demora para cada visita, uma média de tempo dele e quantas visitas ele consegue fazer por dia. Quando você começar a entender isso, você vai saber quanto que é a capacidade produtiva daquele vendedor por dia, ou se ele consegue colocar mais tarefas naquele dia, se ele consegue fazer mais visitas, certo? E outra coisa que também vai ajudar você nisso é a roteirização automática. Com ela, você consegue colocar quantas tarefas ele vai fazer por dia, a média de tempo que ela demora e ele vai automaticamente lançar isso por todo dia, ou por toda semana, ou até mesmo por todo mês, correto? Então, eu vou entender quanto é a minha capacidade produtiva dele, do meu vendedor, vou botar isso como uma meta, por exemplo. Eu já tenho as médias de conversões de cada etapa dentro do meu funil de vendas, então com isso eu consigo calcular quanto eu consigo fazer. Se ele fizer um certo número de visitas e manter a conversão dele, eu vou fazer 100 mil de vendas, por exemplo. Então aí você entendeu qual que é a sua capacidade produtiva de vendas, 100 mil. E a partir daí que você vai começar a nortear suas ações. E aí então você vai fazer o seguinte, olha, minha capacidade produtiva é 100 mil e hoje eu estou em torno de 20, 40 ou 50 mil. E então, o que eu faço para me aproximar a minha realidade hoje com a minha capacidade produtiva, correto? Tudo isso a alvo vai ajudar você. Porque quando a gente está falando de uma máquina de vendas, você tem que focar em o que você consegue controlar. O que você consegue controlar? O número de atividades que você realiza, correto? Então eu não consigo controlar se o vendedor X é bom ou se o vendedor X é Y, não. Eu sei a conversão que ele tem em média e eu sei a quantidade de visitas que ele pode fazer por dia. Isso eu consigo calcular e eu consigo colocar isso como uma meta e focar nisso. Para quê? Para que ele cumpra essas atividades. Ele cumprindo essas atividades, a tendência é que se ele manter a mesma conversão, se ele manter tudo isso, eu tenho esse resultado. Então é para me nortear as minhas ações em relação a isso, ok? Então como é que eu vou fazer isso? Dentro da alvo, você vai entender lá no dashboard qual que é o tempo médio de atendimento dele, quanto que ele demora em cada um. Você vai entender que tem vendedor que tem um tempo médio diferente do outro, então a gente vai tentar padronizar isso daí. Como é que a gente vai padronizar essa questão? Eu vou olhar o melhor cara, o cara que tem a melhor conversão, por exemplo, e ver quanto tempo que ele está demorando por atividade. E aí eu vou entender como é que ele faz essa atividade, por que ele demora esse tempo, para padronizar todos os meus atendimentos, correto? Como é que você aborda o cliente, como é que você apresenta o produto. E aí isso eu vou treinar toda a minha equipe para que eles estejam mais ou menos no mesmo tempo de atendimento, ok? Eu tenho o mesmo tempo de atendimento da pessoa que mais tem a conversão, logo eu vou ter uma conversão parecida com todo mundo, não vai mudar muito, tá? Se eu conseguir padronizar esse atendimento. Padronizei o atendimento, eu entendi a conversão, correto? E a partir de agora eu sei quanto tempo demora para cada visita para que eu consiga atingir meu objetivo. Beleza, eu tenho quanto tempo ele demora cada visita, eu tenho a minha conversão. Como é que eu vou fazer isso agora? Montar a agenda do meu colaborador, do meu vendedor no caso, né? Então a gente vai pegar esse vendedor, vai olhar a agenda dele e faz o seguinte, olha cara, você tem que fazer tantas visitas por dia, tantas visitas por semana, para que a gente consiga bater a nossa meta, fazer o seguinte, a capacidade de produção. Quantas vezes ele tem que fazer por dia, por semana, com o mesmo tipo de conversão, qual que vai ser o meu resultado, ok? E aí sim eu posso botar a meta de vendas, né? Para que essa meta de vendas? Para mim tentar manter a mesma conversão, tá ok? Para que essa conversão continue sendo mantida. Mas a gente entende que se tiver tudo correto nos seus cálculos de tempo, de conversão, você vai chegar numa receita mais previsível do resultado, ok? Isso legal porque você vai entender quanto que você consegue produzir e quanto que está a sua realidade hoje. E quanto você pode melhorar. Pô, eu consigo produzir 100 mil
mas o meu hoje está produzindo 50 mil, né? Então eu tenho um potencial de crescimento aí de 100%, o que é muito legal, então você consegue ir monitorando isso. Então, além da meta de vendas, além da meta de valores, é muito importante se preocupar com a quantidade de atividades e monitorar as atividades e saber como essas atividades estão sendo feitas, tá? Quando você conseguir isso, você vai conseguir atingir sua capacidade produtiva e melhorar bastante a produtividade da sua equipe. E a Alvo vai te auxiliar nesse sentido, tá ok? E acredito que é isso, Operação Alvo. Entre em contato com a gente se tiver mais dúvidas, a gente vai poder auxiliar você a montar essa máquina de vendas dentro do nosso sistema.